E aí galera, tudo bom? Bom, hoje eu trago um amigo meu, mas gente, ele é fantástico, ele é engraçadíssimo, ele também é professor, né? Professor de teatro, e tem muitas coisas interessantíssimas que ele falou, que ele traz pertinente assim para nossa aula. É impressionante como esses meus amigos estão trazendo pérolas, como eu falei na aula anterior, eles estão trazendo pérolas assim pra gente, sabe? Então é muito bacana, eu espero que vocês gostem dessa aula, porque eu amei, e eu fiquei dando risada assim com algumas coisas que ele falou, que ele é fantástico. Bom, vou deixar de papo, vou apresentar pra vocês então André Besourão. Sim, esse é o nome dele, mas é um nome artístico, né gente? Então com vocês, Besourão. Fala Lucas, tudo bem cara? E para todos que estão assistindo, bom dia, boa tarde ou quem sabe uma boa noite. O meu nome é André Besourão e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha caminhada, da minha trajetória e das coisas que já aconteceram na minha vida por causa do teatro. Esse bendito desse teatro. Todo mundo fala que tem um bichinho que vem, pica a gente e que a gente não consegue parar de fazer isso, né? Mas eu queria dizer para vocês que essa é uma grande verdade. É verdade, gente. É um negócio muito louco que eu ainda não sei explicar muito bem o que acontece. Mas eu vejo que as pessoas, quando entram em contato com o teatro, podem até sair do teatro, mas o teatro nunca sai de dentro dessas pessoas. E elas ficam sempre com esse desejo, com essa vontade e sempre sonhando com a volta ao palco, a atuação, aos personagens e a esse oceano enorme que o teatro pode nos oferecer, né? Eu vou dizer para vocês que apesar de eu ter essa cara aqui de 13 anos, eu comecei a fazer teatro já tem um bocado de tempo, hein? Era aproximadamente 2001, 2002. Então eu estou indo para aproximadamente 20 anos desde quando eu iniciei essa caminhada na linguagem, na artes cênicas, né? Esse começo do teatro foi muito legal porque todo mundo começa com essa coisa, com alguns pré-conceitos, né? Até com alguns preconceitos. E logo de cara, uma coisa muito bacana que aconteceu comigo no teatro foi que eu encontrei com duas pesquisas que até hoje permeiam a minha vida e o meu fazer artístico. O primeiro é a questão política. Então o primeiro espetáculo que eu montei, eu era um mercador de escravos, aqueles caras que chegavam com aqueles estandartes, com as cruzes, enfim, uma coisa meio bandeirante assim. E essa discussão política então entrou com muita força logo nessa primeira porta que eu já abri. E outra coisa que veio logo em seguida foi a relação com a cultura popular. Eu costumo dizer que formalmente eu comecei a fazer teatro em 2001, 2002. Porém, eu nasci num ambiente onde a cultura nordestina e a cultura popular era muito forte, através de histórias, de causos, de convivência com esse ambiente. As pessoas vêm de lá, né? Vêm do Nordeste, mas elas não deixam o Nordeste. É igual ao teatro, elas não deixam o Nordeste. O Nordeste vem junto com elas. E o meu pai trazia isso muito forte, os irmãos dele também, os meus tios. E a minha mãe, apesar de ser paulista, os pais dela, ou seja, os meus avós, também eram do Nordeste. Então eu nasci nesse ambiente onde era muito favorável que eu vivesse e pensasse a cultura popular. E aí eu conheci a cultura caipira, foi um dos primeiros trabalhos também que eu fiz, e é uma coisa que me interessa muito até hoje, e é onde eu construo muito das minhas referências para criar personagens ou para desenvolver os palhaços, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, de como isso entrou na minha vida, porque foi quase tudo meio junto assim. Então essa questão política, essa questão da cultura popular, e em seguida entrou o palhaço. E tudo isso aconteceu através de oficinas.
Então às vezes a gente entra num curso, a gente se matricula numa oficina e a gente acha que é até uma coisa simples, uma coisa para ocupar tempo, talvez até um hobby. E aí, quando você menos espera, você tá fazendo, tá construindo e tá conhecendo gente, tá recebendo convite, tá fazendo mais curso e você entra num turbilhão de emoções que vai te recompensando muito mais emocionalmente do que financeiramente. Carreira de artista e de ator tem dessas, né? Mas eu conheci o Palhaço lá pelos idos de 2003 e foi numa oficina cultural no Tatuapé, que é um bairro daqui da cidade de São Paulo, onde eu conheci a minha mestra de clown e foi uma coisa que explodiu minha cabeça. Eu demorei bastante tempo para digerir, entender e transformar aquilo em arte de fato. Foi só lá para 2006 que a coisa aconteceu de fato, mas no finalzinho de 2008 eu montei uma companhia com o pessoal aqui da cidade onde eu moro, que é Guarulhos. Nós montamos a companhia Los Xerebas, que é um grupo que existe até hoje. Nós somos especializados na linguagem do palhaço, da improvisação e do teatro de rua. São as pesquisas e os trabalhos onde a gente mais trabalhou, pesquisou, desenvolveu coisas. E esse grupo existe então desde 2008 e já fizemos inúmeras coisas. Mas a minha relação com o teatro é uma relação muito intensa, muito explosiva, muito rica de conteúdos, porque eu sou muito elétrico, eu sou muito agitado e eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, resumidamente, eu sou hoje formado em artes cênicas, tenho uma graduação nessa linguagem, sou formado em artes cênicas e tenho como linhas de pesquisa o palhaço. Então eu sou um palhaço profissional. Eu também sou profissional na linguagem da improvisação, onde eu já fiz muita coisa, e o teatro de animação, que é uma paixão, que foi inclusive onde encontrei o professor de vocês, o Lucas. Foi onde nós nos tornamos amigos e que a gente troca ideia até hoje em dia. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de quais são as conquistas e os desafios da carreira de ator no Brasil. Os desafios são infinitos, porque a gente mora infelizmente num país que tem pessoas que não valorizam a sua própria cultura, seus próprios artistas, o pensamento crítico que essas pessoas evocam. Apesar de ser um país maravilhoso na fauna, na flora, e até de ter um país, de ter um povo muito alegre, muito festivo e muitas vezes até generoso, ainda assim o nosso povo é estimulado a não valorizar o seu artista, né? Por isso que existe um pré-conceito gigantesco e enorme sobre a figura do ator, da atriz. Talvez vocês aí que estejam me assistindo agora e que talvez vocês até tenham um sonho de se tornarem artistas, atores, atrizes, e já tenham comentado isso com algum familiar de vocês, até já devem ter escutado o tipo assim: mas isso daí não dá dinheiro. Porque você não vai ser um doutor, um advogado? E tá tudo bem. Eu só acho que a gente pode ser o que a gente quiser ser, o que a gente deseja ser e o que a gente acredita. Dentistas, advogados, doutores, engenheiros também têm os seus desafios. E as conquistas, elas devem sim ser financeiras, porque nós precisamos de dinheiro para viver, conviver, sobreviver nesse mundo. Mas existem também uma série de outras conquistas que estão para além do dinheiro. E eu gostaria de falar um pouco delas. E eu acho que a maior conquista que uma carreira em teatro pode te trazer são sobretudo duas, que são os aprendizados. Aprender é a mola mestra, é a gasolina, é o etanol do teatro. E aí já fica uma dica, viu, gente? Se você tem preguiça de estudar, se você fala que é chato estudar, se você fala que não sei o que eu não gosto de ler, então complica.
Complica um pouco aí ser ator, viu? Porque ser ator, ser atriz, necessariamente você vai precisar ser um pesquisador, ou seja, um estudioso. Você vai precisar estudar e não é pouco não. Tem que ler muito, tem que assistir muito. E eu tenho a impressão de que quanto mais você estuda, menos você sabe. Eu acredito que a gente precisa ter sede de conhecimento, sede de saber. Desenvolvam isso. Às vezes a gente vai para a escola e a gente tem uma impressão de que aprender é chato, de que estudar é desagradável. Mas não, gente, não. Escuta o tiozinho, que já são para quase 20 anos aí de teatro, ó. E quanto mais você estuda, mais a sua cabeça abre para o universo, para o mundo e para as artes. Mais criativo você fica, mais inventivo você fica. Agora eu vou falar sobre a segunda conquista que o teatro me trouxe, que são as pessoas. E isso não é possível de ser comprado. Eu conheci muitas pessoas graças ao teatro. Entre elas, uma infinitude de crianças e adolescentes. Algumas dessas crianças hoje já são adultos e trabalham comigo. Entraram para a Companhia Los Xerebas ou num outro projeto que eu também trabalho, que é um projeto de audiovisual, onde nós fazemos vídeos e tudo mais. E essas pessoas fazem parte da minha trajetória quanto artista, como ser humano, e fazem parte do que eu sou também. Trabalhei 10 anos dentro da sala de aula, ensinando, compartilhando e trocando saberes sobre o teatro. E foi incrível. Dentro desse projeto social que eu trabalhava, nós criávamos por ano uma média de 3 a 5 espetáculos. Alguns eram bem grandiosos, assim, com uma estrutura enorme de iluminação, de som, mas sempre buscamos, sobretudo, a pesquisa e a qualidade da atuação. Então essas são conquistas que eu não poderia comprar se eu fosse bilionário, apesar de que eu consigo e consegui vivo da minha arte já há um bocado de tempo. Desde 2010, quando eu entrei para esse projeto social, tudo que vem acontecendo desde então tem a ver com teatro ou com audiovisual. As minhas conquistas, eu meço elas muito mais pela qualidade, pelo imaterial, pelos aprendizados, pelas pessoas que eu conheci, do que pelo que eu tenho na minha conta bancária. Mas, gente, é bom ter dinheiro também, viu? Porque não dá pra ser artista e viver de fotossíntese, viver de vento. Mas uma coisa tá ligada à outra. Para você viver de teatro, você precisa estudar e praticar. Beleza? Bom, eu já dei algumas dicas aí pelo meio do caminho, né? Mas eu quero fechar aqui talvez com chave de ouro, que é: para ser artista no Brasil, você não pode ser só um artista. Você muitas vezes tem que ser um artista múltiplo. Você tem que ser muitos artistas dentro de um artista só. Então, eu disse para vocês lá atrás que eu tenho paixão por boneco, que eu trabalho com a linguagem do palhaço, que eu trabalho com improvisação. Só que tem uma série de conhecimentos que estão em volta disso que eu também fui desenvolvendo. Por exemplo, construção de objetos cênicos. Eu sou um aderecista. O aderecista é aquele que constrói os objetos que vão ser utilizados em um espetáculo teatral. Seja uma bandeira, seja um castiçal, seja um cetro, seja uma coroa, seja um chapéu. Objetos que talvez a gente não consiga encontrar para comprar nem no Mercado Livre. Então você precisa de um objeto muito específico. Eu vou dar um estralo aqui e vai acontecer um passe de mágica. Vocês vão ver um dos últimos adereços que eu construí. Olha só, esse aqui é um chapéu de um personagem agora que eu estou trabalhando, chamado Chico Poesia. E a ideia era que o chapéu do Chico Poesia tivesse páginas de livro voando. A aba do chapéu fossem páginas de livro. E foi assim que ele surgiu.
Este é o chapéu do Chico Poesia. Aqui em volta desse chapéu tem o nome de vários poetas, escritores que me piram e me inspiram na criação e na minha obra de arte. Esse aqui é um chapéu criado a partir da minha criatividade, inspiração e de lixo. Eu trabalho muito mesmo com material reutilizável ou com material reciclado, papel, papelão e por aí vai. O que tiver pela minha frente, eu olhar, observar e imaginar que ali pode surgir um novo objeto, eu vou lá e transformo aquilo no objeto que eu desejo. Então, gente, adquirir conhecimentos é muito importante. Não adianta só a gente ser ator, ser atriz. Nós precisamos saber de tudo um pouco. Precisamos saber sobre trilhas sonoras, sobre figurinos, sobre instrumentos. Tocar um instrumento para um ator é muito importante e é um grande diferencial. Uma outra coisa que é muito importante é saber sobre produção cultural. O produtor cultural é aquela pessoa que sabe vender o trabalho, sabe vender o espetáculo, sabe levar um trabalho para outras cidades, sabe como organiza um teatro com bilheteria, com tudo que precisa para que um espetáculo seja também um produto. Isso não significa que ele fica ruim, que ele perde qualidade, mas que os atores e as atrizes e quem está envolvido na produção vai ter uma forma de ser remunerado também, porque isso não é só um sonho, isso também é um trabalho, e sendo um trabalho, nada mais justo de que a gente possa viver dele. Pessoas, foi um prazer enorme dar esse depoimento aqui para vocês. Quem quiser saber muito mais ou quiser saber um bocadinho mais do que eu estou fazendo, tem minhas redes sociais aí no vídeo e vocês vão ser muito bem-vindos no meu Instagram, no meu Facebook, e daqui a pouco tem muita novidade saindo por aí, inclusive aqui ó, com o Chico Poesia. Então fique ligadinho e eu aproveito para agradecer o Lucas pelo convite. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho com a minha história e com dicas que sejam valiosas também para a trajetória de vocês. Tá bom? Um beijo, um queijo e até logo, pessoal. Cara, você é fantástico, sabia? Eu me divirto muito com você e é verdade, né? A gente se conheceu na animação, né? Lá na Pia Fraus, fazendo animação de boneco, animação de objetos, né? Foi fantástico também. Adorei e adoro essa parceria que a gente tem, né? Que a gente fica trocando figurinhas da iluminação, no teatro, na cenografia, nos adereços, né? Então é muito interessante, né, a gente conhecer, que deu dicas fantásticas. Ó, mais uma vez, seja um pesquisador, estude, tá vendo, gente? Tem que ler. Não pode parar os estudos e não pode ter preguiça de ler, porque senão a gente não evolui, não cresce, né? E é bacana cada ponto que ele fala, que o teatro é isso mesmo, sabe? É aquele bichinho que pega a gente e a gente não sabe explicar, mas a gente é mordido de uma tal forma que a gente não quer largar nunca mais o teatro, e é verdade, é isso mesmo. Tanto é que eu estou aqui a 1h da manhã gravando essa aula para vocês, porque é muito legal, é muita informação, é muito maravilhoso o teatro, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, divulguem para o mundo inteiro conhecer o que é esse teatro, né? E o poder transformador que ele faz. Então é isso, e a gente se fala na próxima aula. Tchau!